Olá! Imagine poder estar do outro lado, vivendo o dia a dia de outra profissão. Foi pensando nisso e buscando informações para uma tese de doutorado que um procurador do trabalho assumiu o volante de um carro e passou alguns meses trabalhando como motorista de aplicativo. O foco da pesquisa foi justamente identificar se motoristas de aplicativos são empregados das plataformas ou se eles têm autonomia. Nesta edição do Trabalho Legal, vamos ver também. Você sabia que o Ministério Público do Trabalho possui um núcleo que atua na mediação e negociação de conflitos? A atuação do Ministério Público sempre tem o objetivo de permitir às partes encontrarem uma solução negociada entre elas, no sentido de uma solução consensual. Conheça a rotina da equipe de enfermagem. A enfermagem hoje ela é mais voltada para a área técnica mesmo, A gente tinha mais aquela perfil há 24 anos da gente estar sempre mais da questão do cuidado, da assistência física. Começa agora o Trabalho Legal. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 1.800.000 trabalhadores atuam na área de enfermagem no Brasil. São enfermeiras e enfermeiros, técnicas e técnicos em enfermagem e auxiliares de enfermagem, todos na linha de frente de atendimento à saúde. Mas será que essa categoria, tão importante para todos nós, está protegida quando o assunto é direitos trabalhistas? Infelizmente, a resposta é não. Para o Ministério Público do Trabalho, a remuneração é um dos principais motivos para o acúmulo de 11.000 denúncias da categoria nos últimos anos. Os profissionais também se queixam de acidentes de trabalho não comunicados e baixo número de equipes. A falta de profissionais faz com que os trabalhadores tenham vários vínculos empregatícios. Isso é o que vamos ver na reportagem de Luana Carvalho. A rotatividade nos hospitais é grande. A maioria dos brasileiros procura pelas unidades públicas quando apresenta algum problema de saúde. Pesquisa do Ministério da Saúde, realizada em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela que 71,1% da população foi a estabelecimentos públicos de saúde para ser atendido em 2022. Desse total, quase 50% apontaram as unidades básicas de saúde como a principal porta de entrada aos serviços do Sistema Único de Saúde. Geralmente, a equipe de enfermagem dentro de alguns estabelecimentos, como o hospitalar, é numerosa. Isso porque os profissionais realizam uma série de atividades para otimizar a rotina de saúde, como o atendimento ao público, acompanhar e tratar lesões em pacientes, realizar curativos e lidar com a gestão de medicamentos e insumos. Há 24 anos, Alessandra exerce a profissão que, durante todo esse tempo, passou por diversas mudanças. A enfermagem hoje ela é mais voltada para a área técnica mesmo, A gente tinha mais aquela perfil há 24 anos da gente estar sempre mais da questão do cuidado, da assistência física do paciente ali. E a questão de estímulo a gente a estudar, a procurar mais, era menos. Hoje a gente vê os conselhos, a gente vê, por exemplo, até a própria direção do hospital, a gente tem núcleos de capacitação. A carga horária dela é bem puxada, principalmente quando a jornada é no centro cirúrgico. É muito dinâmico, Quem trabalha em centro cirúrgico tem que ter um perfil dinâmico, porque ao mesmo tempo que você está numa cirurgia eletiva, pode entrar uma cirurgia de emergência e muitas vezes não tem um RH suficiente para 2 equipes, Então, assim, é quem tem perfil dinâmico para estar bastante tempo em pé. Eles estão na linha de frente de qualquer doença. Durante a pandemia da Covid-19, por exemplo, os profissionais presenciaram mortes, casos graves, recuperações, mas uma dificuldade que ainda enfrentam é a luta pela conquista do piso salarial da categoria. Foi através da luta sindical que surgiu a lei do piso salarial. Existia lá um projeto, mas o projeto ele estava parado. Então, quando o sindicato ele levou
essa luta, levou a categoria, mobilizou a categoria e foi correr atrás desse direito, desse benefício, ele nasceu. E aí a gente conseguiu a criação da lei, das emendas, inclusive da criação do Fundef, que é o Fundo de Verbas para manutenção do pagamento do piso salarial para as entidades filantrópicas e para os hospitais que prestam até 60% do SUS. E hospitais públicos municipais, né, e estaduais. Atento aos desafios da profissão, o MPT participou de diversas ações. Em uma delas, mediou o acordo milionário para viabilizar o pagamento de enfermeiros do estado do Amazonas. O valor total do acordo foi de mais de 81 milhões de reais. As atuações são diversas, tanto no campo judicial quanto na participação de acordos coletivos. O Ministério Público do Trabalho atua de forma diversa em relação a essa categoria. Nós temos uma atuação extrajudicial nos inquéritos civis e também nas mediações nos NUPIAs, que são os núcleos de conciliação, em que buscamos acordos para melhorar a condição social dos trabalhadores da enfermagem, quer do ponto de vista patrimonial, para que eles recebam melhor remuneração, implantação do piso da enfermagem, os adicionais de insalubridade, quer do ponto de vista extrapatrimonial, quando atuamos para a defesa do direito à saúde e segurança do trabalho desses profissionais, contra o assédio moral organizacional, contra qualquer tipo de discriminação nas relações de trabalho. Direitos, deveres, desafios. A profissão é marcada também pelas histórias da população. Alessandra relembra uma delas. Um paciente em estado grave se recuperou após muita persistência da equipe em reanimá-lo. Quando demorou um mês, eu estava voltando para o trabalho e eu vi esse paciente andando aqui na enfermaria. E ele me reconheceu e ele estava torporoso quando ele entrou. Né? Quando ele entrou, ele estava bem grave, ele estava torporoso. Então, a gente acredita que ele não iria lembrar, né? Então, ele olhava muito para mim, que eu estava fazendo massagem nele. E quando ele... Desculpa. Eu dei a primeira assistência antes de fazer a massagem nele, peguei ele no braço, e aí ele olhava para mim e logo ele desfaleceu. E aí, ele lembrou. E eu falei, como você lembrou? Se eu estava de touca, se eu estava de máscara? Ele me parou no corredor. Eu falei, como que você lembrou? Ele falou, seus olhos. Em 2022, uma lei instituiu o Piso Salarial Nacional para enfermeiras e enfermeiros, técnicas e técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Isso quer dizer que cada uma dessas modalidades profissionais, integrantes da categoria enfermagem, deveria receber um valor mínimo único em todo o país. Mas de lá para cá, esse assunto tem dado muita dor de cabeça. E é também sobre piso salarial dessa categoria da saúde que vamos conversar agora na nossa roda de conversa. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio o subprocurador-geral do Trabalho, Luiz da Silva Flores, a analista de Direito do MPU, Renata Porto Adri, e a conselheira federal, Ana Paula Brandão, do Conselho Federal de Enfermagem. Primeiramente, quero agradecê-los imensamente pela presença aqui no nosso roda de conversa. Doutora Renata, eu quero começar então essa nossa conversa aqui já com a senhora, até porque tem um grupo de trabalho que foi instituído exatamente para falar sobre essa categoria enfermagem. Qual a atuação efetiva desse grupo? Lá no GT, nós trabalhamos com uma visão prospectiva para o futuro. O que podemos fazer juntos que possa vir a melhorar nesses assuntos? E nós não tratamos de piso salarial, isso é muito importante que seja dito. Esse tema está sendo judicializado, está sendo tratado no TST e no Supremo, mas os outros assuntos estão sim na ordem das nossas pautas e a gente tem colhido excelentes resultados em relação a isso. Ana Paula, quando a doutora Renata fala dessa questão do piso, a gente sabe o tanto que é importante, a gente veio falando que tem dado dor de cabeça essa questão do piso salarial, que também é importante, a gente está falando aí do salário, e essa questão da sala de repouso, tudo isso. Como que vocês enxergam todos esse andamento que foi dado pós-pandemia, né? Se a gente pode falar muito claramente, isso aconteceu depois da pandemia. Sim, é importante destacar que antes da pandemia, nossa categoria ela não tinha uma visão da essencialidade dela por parte da sociedade. E com a pandemia, a gente mostrou para o Brasil e para o mundo que a enfermagem é a profissão
que está à beira-leito 24 horas por dia. Nós já tínhamos essa luta pelo piso salarial, pelas condições dignas de repouso, pela regulamentação de uma jornada de trabalho há mais de 20 anos, desde a organização da regulamentação da enfermagem nos anos 80. Mas com a pandemia, essa luta se tornou mais evidente. Nós conseguimos avançar em uma estrutura de organização com as entidades representativas e também o Conselho Profissional, tanto o Conselho Federal quanto os Conselhos Regionais, e conseguimos uma lei, um instrumento jurídico para que a gente pudesse lutar para que a iniciativa privada, a iniciativa pública pudesse pagar um salário digno para a enfermagem, e conseguimos 2 alterações, 2 emendas à Constituição, tanto garantindo a constitucionalidade, como garantindo o valor de repasse financeiro do orçamento federal, no Congresso Nacional. E nesse momento agora que a gente está vendo essa calamidade no Rio Grande do Sul, mais um momento que a gente vê o tão importante é essa classe, essa categoria ali, né? É verdade. É por isso que eu tenho sempre dito, é importante a nossa atuação como Ministério Público, porque eu entendo que é a única instituição que pode olhar com os olhos do empregador e com os olhos do empregado. Por quê? Nós sabemos ter o equilíbrio de modo que não faça com que o empregador se avilte financeiramente para cumprir uma lei que criou o salário, mas que o empregado receba aquilo que merece. Nós tivemos há pouco no Rio Grande do Sul até um exemplo de um hospital que foi inundado e morreram os pacientes de UTI, morreram os enfermeiros tentando salvá-los, né? Então, tanto perdeu o hospital, quanto perderam os enfermeiros, quanto perderam os pacientes. Então, a nossa visão, esse grupo de trabalho, junto com a COFEM, que nos deu visões de como vamos dimensionar a atuação de enfermeiros, técnicos de enfermagem nos hospitais, nos serve para, vamos dizer assim, nos dar a qualidade de apreciação na mediação do que é a atividade de enfermagem, o que é um hospital, o que é uma UTI. Nós sabemos como pacientes, e agora nós estamos já por dentro da situação, tanto que no TSP, como disse a doutora Renata, não está judicializado ainda o piso salarial, nós estamos em uma mediação suspensa, porque fizemos uma proposta para os hospitais públicos e privados também, mas os públicos estão mais bem encaminhados, de que eles resolvam de uma maneira factível para eles economicamente, mas que os empregados não precisem ficar esperando 2, 3 anos para chegar a esse piso salarial. E aí, Ana Paula, quando a gente está falando dessa questão, o que deve ser resolvido, alguns passos já foram dados. E você falou que tem uma diferença entre o público e o privado. O que acontece no público e acontece no privado? Seria essa questão ali das salas de descanso? Exatamente qual a situação hoje que vocês vivem? Sobre o descanso digno, a situação é inversamente proporcional ao piso. Nós temos a implementação do piso no setor público avançada, com o recurso que vem oriundo do Ministério da Saúde, que passa a complementação para os municípios, e temos um entrave no setor privado. As convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho não foram fechados, embora a data base de muitos órgãos da iniciativa privada já tenha se vencido. E com relação à Lei de Repouso Digno, que foi uma lei que foi sancionada ano passado no Congresso Nacional, que já vinha tramitando há bastante tempo, foi um ganho de articulação nossa também do Sistema Conselho Federal de Enfermagem, Conselhos Regionais, está mais avançado no privado do que no público. O privado, por não precisar fazer licitações e ter toda aquela burocracia do público, ele tem avançado nas condições de salas de repouso mais dignas, com camas, com banheiros de qualidade, com acessibilidade à água potável, que é o que a legislação fala, que eles têm mais facilidade. Já no público, porque precisa seguir a legalidade, a moralidade, todos os princípios da administração pública, a gente está um pouco mais atrasado nessa aplicabilidade da lei do repouso no setor público. Quero agradecê-los mais uma vez pela presença aqui no nosso Roda de Conversa. E você não saia daí. Hoje vamos entender como funcionam os acordos de mediação do Ministério Público do Trabalho e qual a importância desses debates para trabalhadores e empresas. Eu volto já já. No bloco anterior, nós falamos sobre uma mediação do MPT com um acordo milionário que viabilizou o pagamento de enfermeiros do Amazonas.
Mas você sabe o que é uma audiência de mediação? E quem é o profissional que participa da mediação? Quem é essa terceira pessoa que, de forma imparcial, não decide, não sugere soluções, mas facilita a comunicação entre os mediados? Vamos tirar todas essas nossas dúvidas na reportagem de Ramon Borges. O Ministério Público do Trabalho possui esse núcleo permanente de incentivo à autocomposição, chamado de NUPIA. Os NUPIAs, eles têm um regramento próprio. Nós temos um comando do Conselho Nacional do Ministério Público que nos fez criar também regulamentos internos. Nós temos uma resolução própria de nosso próprio Conselho Superior, a Resolução 157, que indica como e quando devemos fazer as mediações. Nesta reunião mediada em Brasília pelo procurador Carlos Brizola, estiveram presentes os representantes do Sindicato Brasiliense de Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde e o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Radiologia do Distrito Federal. As mediações em geral, na atuação do Ministério Público, sempre tem o objetivo de permitir às partes encontrarem uma solução negociada entre elas, né, no sentido de uma solução consensual e que parta das próprias partes, né? O núcleo é composto por membros do MPT especializados na busca de soluções extrajudiciais em todos os estados brasileiros. O núcleo atua em procedimentos de mediação de forma permanente e especializada para resolver conflitos coletivos trabalhistas por meio de acordo entre as partes, sem a necessidade de judicialização. Em âmbito nacional, já foi instaurado mais de 2.000 procedimentos autocompositivos. Em fevereiro deste ano, o MPT mediou um acordo milionário para viabilizar pagamentos de enfermeiros do estado do Amazonas. O debate permitiu que as partes discutissem soluções para os reiterados atrasos nos pagamentos das faturas em débito às empresas pelo estado do Amazonas no ano de 2023, com impacto direto nos pagamentos das verbas salariais dos trabalhadores das empresas. O valor total do acordo foi de mais de R$ 81.577.000, alcançando um total de 4.496 trabalhadores. E essa nossa próxima reportagem é no mínimo curiosa. Um procurador do trabalho foi a campo para escrever sua tese de doutorado sobre o trabalho de motorista de Uber. E é isso mesmo que você está pensando. O procurador colocou a mão na massa, ou melhor, no volante. Vamos ver agora na reportagem de Marcos Murilo essa história que ocorreu na Bahia. Esse foi o carro que serviu de meio para a pesquisa do procurador do trabalho Ilan Fonseca. Durante 4 meses, ele dirigiu pelas ruas de Salvador e região metropolitana utilizando o aplicativo de transporte Uber. O foco da pesquisa foi justamente identificar se motoristas de aplicativos são empregados das plataformas ou se eles têm autonomia. E o resultado que eu pude chegar foi justamente constatar que eles são empregados como outros qualquer. Por quê? Porque eles estão sujeitos a uma série de ordens que as plataformas emanam para eles, eles estão sujeitos a um controle muito forte que as plataformas realizam e estão sujeitos também principalmente a punições caso essas ordens não sejam cumpridas. A pesquisa aconteceu durante o afastamento do procurador Ilan Fonseca para a realização do doutorado e resultou no livro Dirigindo Uber, a subordinação jurídica na atividade de um motorista de aplicativo, publicado pela editora Juruá. Então, a partir do momento em que você se coloca dentro da cabine de um veículo e você vai receber mais de 350 passageiros variados, de todo tipo de idade e de perfil, você sente muito medo. Então, você consegue ter uma experiência muito mais concreta nessa atividade e eu acredito que nos próximos meses e anos isso vai acabar repercutindo também na minha atividade profissional. De acordo com dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem no Brasil cerca de 704 mil motoristas de aplicativos somente de veículos de 4 rodas, público que será impactado pelo projeto de lei complementar que já foi enviado pelo governo para o Congresso Nacional e que visa regulamentar a profissão de motoristas de aplicativos.
O projeto prevê uma jornada de 8 horas diárias ou 176 horas mensais, podendo chegar ao máximo de 12 horas diárias. Caso o motorista trabalhe 43 horas por semana, ele receberá, no mínimo, o valor atual do salário mínimo de R$ 1.412, excluído os custos para a manutenção do trabalho. Esse é o valor mínimo, podendo o trabalhador receber mais pela hora trabalhada. Atualmente, estima-se que os motoristas trabalhem 48 horas semanais, ou 9,6 horas diárias, recebendo, em média, R$ 2.367, de acordo com pesquisa do IBGE, realizada no 4º trimestre de 2022. A minha posição é contrária ao PL 12 e a posição também do Ministério Público do Trabalho é contrária pelo fato de criar uma nova categoria no Brasil, que é a categoria do trabalhador autônomo com poucos direitos ou quase nenhum direitos, exclusivamente com o direito à previdência, né? Para permitir que em algum momento ele faça essa aposentadoria. Mas isso para nós é extremamente perigoso porque isso dá margem a que outras categorias profissionais, outras empresas utilizem desse mesmo expediente. E a gente precisa lembrar que o direito do trabalho, as leis trabalhistas, elas já são um mínimo que várias nações, que vários países asseguram. A opinião é a mesma do presidente da Cooperativa Mista de Motoristas e Mototaxistas por aplicativo da Bahia, a Copmap. Da forma que foi construída essa APL, não está beneficiando o motorista por aplicativo. Da forma que foi construída, nós estamos tendo uma redução nos nossos ganhos. Da forma que foi construída, nós continuamos sobre a ordenação das plataformas e estamos também com um rótulo de autônomos. Hoje em dia, os aplicativos de transporte são um serviço essencial para a sociedade, que deseja continuar com a comodidade que um aplicativo fornece para o serviço de transporte. A gente quer um quilômetro rodado justo, uma tarifa base justa e uma variável de tempo. É só assim o motorista por aplicativo vai entender que o governo quer a melhora da categoria. Então, o que a gente quer não é nada radical, é garantir os direitos trabalhistas desses empregados e fazer com que a sociedade continue tendo acesso a esse serviço mesclado com muita tecnologia. E quais as dúvidas de trabalhadores de aplicativo? Vamos tirá-las no nosso quadro Fala Trabalhador. Existe uma lei para quem trabalha em aplicativo? No Brasil, como uma forma geral, para toda pessoa que realiza um trabalho, ela pode ser enquadrada como empregado ou como autônomo. É verdade que dependendo do tipo de trabalho realizado, da categoria, do grupo de trabalhadores, podem existir regras específicas para regular e dispor acerca da realização desse trabalho. Mas, como linha geral, ou você é empregado ou você é autônomo. Nesse sentido, uma pessoa que realiza um trabalho por meio de plataforma digital, dependendo da forma pela qual essa atividade, essas tarefas são realizadas, ela pode ser enquadrada como empregado ou como autônomo. E daí vai depender muito do caso concreto, vai depender de como que a plataforma organiza o trabalho, vai depender se a plataforma ela controla e dirige a atividade do trabalhador. Se ela realizar essas ações, o trabalhador ele deveria ser considerado como empregado. Se o trabalhador por aplicativo é autônomo, então eu sou empreendedor? Existem vários elementos, várias camadas que merecem ser analisadas e examinadas para que o trabalho de fato possa ser enquadrado como autônomo e, consequentemente, para verificar se de fato a gente está diante de uma atividade que permite com que o trabalhador seja considerado como empreendedor, né? Porque questões centrais a respeito da organização do negócio devem ficar com a pessoa que é o empreendedor, né? Se existe um outro ente, se existe uma outra empresa que impõe como que o trabalho tem que ser feito, se existe uma outra empresa que fixa o valor da atividade, se existe uma outra empresa
que exige com que seus clientes avaliem a atividade do trabalhador, me parece ser mais difícil de enquadrar isso como uma atividade empreendedora, porque o trabalhador vai ter muito pouca margem de liberdade para definir como que esse trabalho deve ser feito. Para quem eu posso denunciar uma irregularidade ou pedir uma orientação? Os trabalhadores, a partir do momento em que eles identificam uma violação da lei, eles podem acessar os canais de denúncia do Ministério Público do Trabalho, descrevendo a situação que no entender deles, faz com que essas empresas não estejam observando a legislação vigente no Brasil. Elas devem apontar o nome da empresa para que seja gerada uma notícia de fato, que é uma denúncia, né? E que isso possa ser distribuído para algum procurador ou para uma procuradora do trabalho com atribuição para atuar numa determinada localidade. Chegou a hora de sabermos o que rolou nas redes com a Sabrine Menezes. Conta pra gente, Sabrine, muitos likes no mês de abril? Oi, Madê, pois é, o mês de abril foi um mês bastante movimentado. Olha só, nosso post com maior engajamento e com mais de 30 mil contas alcançadas e 42 mil visualizações traz uma reportagem do Jornal da Globo, com os dados da atualização da lista suja, que tem o nome de pessoas e empresas que exploram o trabalho escravo no Brasil. 248 nomes foram adicionados dessa vez, o que é um recorde. E a lista agora conta com 654 nomes no total. O destaque negativo está no aumento do número de resgates de trabalhadores domésticos. A íntegra da matéria está disponível no nosso perfil no Instagram. Gente, vocês viram que o Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo, recebeu uma iluminação verde no último fim de semana de abril? A iniciativa faz parte da campanha Abril Verde e é uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a Arquidiocese do Rio de Janeiro e o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, e busca homenagear as vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. O Abril Verde deste ano tem o lema Adoecimento, também acidente de trabalho. Conhecer para prevenir. E chama a atenção para o aumento de doenças ocupacionais, como a depressão, o estresse e o burnout. No Rios, publicado em nosso Instagram, os procuradores da Codemate explicam o que é um ambiente de trabalho seguro e saudável. Olha só. Ambiente de trabalho seguro e saudável é onde o trabalhador é ouvido sobre sua percepção dos riscos ocupacionais e pode influenciar na melhoria das medidas de prevenção. É aquele em que a vigilância em saúde e os resultados dos exames são considerados para melhorar as medidas de prevenção. É aquele que garante a prevenção, a precaução, a restauração da vida e do meio ambiente em toda a sua plenitude e integralidade. É aquele em que o trabalhador é protegido na sua dignidade e ações ou omissões do empregador não ferem seu corpo, a sua alma e o seu espírito. É um ambiente de liberdade criativa, livre de ameaças físicas e também psicológicas. A proteção à saúde física, mental e emocional das trabalhadoras e trabalhadores exige a redução da jornada. 40 horas já. É respeito, é dignidade ao trabalhador e à trabalhadora. Mais do que uma obrigação legal, é um dever de cidadania. Abril Verde. Adoecimento também é acidente do trabalho. Conhecer para prevenir. E o dia 19 de abril, marcado como o Dia dos Povos Indígenas, também teve destaque em nossas redes. Foram mais de 2.400 curtidas e diversos comentários em nosso post, chamando a atenção para combater estigmas e preconceitos, além de aprofundar as discussões sobre os desafios que afetam os povos originários. O MPT atua para reparar, reprimir e prevenir as violações aos direitos dos povos indígenas por meio do grupo de trabalho Povos Originários, Comunidades Tradicionais e Periféricas. E se você ainda não acompanha a gente no Instagram, no Facebook e no Twitter, é hora de conhecer os perfis oficiais do MPT e ficar por dentro. Vem interagir com a gente, curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. Por hoje é isso, Madê. Obrigada, Sabrine. E assim nós nos despedimos de você de casa. A gente fica por aqui.
Continue seguindo o MPT nas redes sociais, acessem a página do YouTube, revejam outros programas e, claro, como falou a Sabrine, deixem seus comentários e até o próximo programa. Tchau, gente! Tchau, tchau!